Continuando o vídeo anterior, Mateus 16, versículo de número 24, a palavra vem nos dizer o seguinte: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Perder a sua vida, vir após mim. O que é que essa palavra está querendo dizer? O que Jesus quis nos dizer através dessa palavra? Se você quer ser um servo, quer ser um obreiro, se você quer carregar essa bandeira do Evangelho, ser um representante de Cristo aqui, você tem que negar as suas vontades. Você tem que deixar para trás aquilo que você fazia no seu dia a dia, no seu costume rotineiro. Muitas das coisas que você fazia que não tem significado algum, não acrescenta nada na nossa vida, mas que nós tínhamos costumes de fazer, a gente tem que deixar para trás. A gente tem que abrir mão de nossas vontades, do nosso querer, de um passeio, de uma brincadeira que seja, qualquer coisa que venha a nos tirar daquele propósito que é fazer a vontade e ir após Cristo, abrir mão disso para fazer a vontade dele. Para fazer a vontade dele, buscar, procurar a nossa vida em Cristo, pois João 14,6 diz, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então qual o caminho que nós devemos trilhar? Existe um caminho melhor do que o próprio Jesus, se Ele é o caminho? Se o próprio Jesus é o caminho, através desse caminho, nós vamos ter também que viver a verdade, que falar dessa verdade. Nós vamos ter também que conhecer a verdadeira vida. E qual é a verdadeira vida? O próprio Jesus, que é o caminho, que é a verdade. A dificuldade que temos nos dias de hoje é de entender que, para ser cristão, nós temos que deixar de ser mundanos. Para chegar na terra prometida, temos que tirar de dentro de nós o Egito. Temos que deixar o Egito de lado para poder alcançar a terra prometida, para não ficar só de longe observando, como fez muitos, como Moisés fez, como o próprio Deus mostrou a Moisés a terra de longe e ele não entrou. Não vamos entrar no assunto de Moisés, mas é o que nós queremos, o que eu estou querendo mostrar aqui neste momento, é que para alcançar estas promessas que Jesus nos fez, nós temos que deixar o Egito para trás. Nós temos que estar após Cristo, fazendo o seu querer, a sua vontade, como está lá em 2 Timóteo 2,15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Como é que você quer ser aprovado? Como é que eu quero ser aprovado se eu não faço aquilo que Jesus mandou que eu fizesse? Se eu não abro mão das minhas vontades, se eu não abro mão da minha natureza, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, a síndrome de Gabriela, como diz o meu querido pastor. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se tudo se fez novo, as coisas que você fazia já não interessam mais. Você não vai deixar de viver. Claro que você não vai deixar de viver, de ver pessoas, de conversar com pessoas, claro. Mas existe uma diferença. Existe uma diferença, como está dizendo no Salmo capítulo 1, no verso 1 também, que diz: é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E qual é a lei? Essa aqui. Essa é a lei. É através desta lei aqui, a palavra, esta aqui, que nós vamos fazer o que está escrito em Mateus 16, 24, que é que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz sobre si e siga-me. E chegar a 2 Timóteo capítulo 2, versículo número 15. Nos apresentar a Deus aprovado, para que nós venhamos desempenhar um papel fundamental na igreja, que é servir. O crente que não está disposto a servir, ele está no evangelho errado. Ele está no evangelho errado. Porque se a noite está chovendo, ele não vai para a igreja, ou não vai fazer um trabalho que tinha que fazer, porque está chovendo, porque está frio, ou porque vai ter um jogo, ou porque vai ter uma novela, ou porque vai ter isso, ou porque vai ter aquilo. Então,
Se ele não pode abrir mão dessas coisas para fazer a vontade daquele que morreu na cruz, que abriu mão da sua própria vida pela minha e pela tua vida, se o crente não está disposto a fazer isso, ele está no evangelho errado. O evangelho de cruz, o evangelho de Cristo é um evangelho que requer de nós sacrifícios, requer de nós empenho, requer de nós dedicação, requer de nós abrir mão de muitas coisas, sacrificar muitas coisas em nossas vidas. Sacrificar um fim de semana, sacrificar um jantar, sacrificar uma festinha, sacrificar um passeio, sacrificar qualquer coisa por amor à obra do Senhor. Por amor à obra do Senhor. É fácil? Não, mas não é impossível. É fácil? Não, mas não é impossível. Não é impossível chegar a esta condição aqui, a esta condição de 2 Timóteo 2,15. Apresentar-nos a Deus aprovado como obreiros. Manejar bem esta palavra da verdade e não ter do que nos envergonhar. O que nos envergonha no nosso dia a dia é o nosso comportamento fora das quatro paredes da igreja. Fora das quatro paredes da igreja é o que nos envergonha, é o que nos tira da presença de Deus, é o que tira de nós a imagem que a gente tem que transmitir de Deus para a sociedade. A sociedade olha para mim, vê o meu comportamento dentro da igreja, eu sou crente, fora da igreja eu não sou crente. A sociedade vê isso. Não é para crente que nós temos que dar testemunho. Não é para os crentes que estão colocados, que nós estamos inseridos no meio, que nós temos que dar testemunho. É das portas da igreja para fora. É do tempo para fora. Os olhos da sociedade estão sobre nós, que somos cristãos, que somos obreiros, que desempenhamos um papel dentro da igreja. Os olhos da sociedade estão sobre nós. Então o nosso comportamento, o nosso falar, o nosso agir, o nosso caminhar, o nosso olhar, o nosso olhar nas ruas também, tudo isso as pessoas estão vendo. A gente acha que ninguém está vendo, mas estão vendo o nosso olhar, o nosso comportamento fora das quatro paredes da igreja. Aqui você pula, você dá glória, você dá aleluia, mas e lá fora? E quando ninguém que te conhece está te vendo? Quem é você quando só Deus está te vendo? Quem sou eu quando só Deus está me vendo? Quando não tem ninguém ao meu redor, quando não tem ninguém na minha casa. Quem sou eu? Quem é você? Você é um obreiro? Você é um cristão de verdade quando só Deus está te vendo? Quando você está diante desse aparelho, com esse aparelho nas suas mãos, tudo isso vai te levar a ser aprovado ou não. Tudo isso vai te levar a alcançar ou não as promessas que Deus te fez. É você quem pode retardar o tempo da promessa na sua vida. Deus tem o tempo dele, claro, Deus tem o tempo dele, tudo é no tempo de Deus. Mas nós temos que trilhar o caminho que Deus escolheu para que nós trilhássemos através da sua palavra, da sua lei, para alcançarmos as promessas do Senhor. Quem é que diz que para alcançar a terra de Canaã duraria 40 anos no deserto, peregrinando no deserto? Há quem diz que era um percurso de poucos dias, um mês ou 2 meses que seja. Demorou 40 anos. Então é o nosso comportamento, as nossas escolhas é quem vai definir o tempo que nós vamos levar para alcançar a promessa de Deus. É um tempo que vai ser definido através do nosso comportamento, como servo, como membro, como obreiro que seja. A Bíblia vem nos ensinar a cada dia como nos comportar, como essa palavra ela nos confronta. Toda vez que nós lemos, que nós meditamos, nós encontramos diversos erros. Diversos erros nós encontramos na Bíblia. A Bíblia tem 66 capítulos, 31.173 versículos, 1.119 capítulos. Nessa quantidade de coisas que tem aqui na Bíblia, nós encontramos erros todo o tempo. Mas que erros que nós encontramos? Em nós, não é na Bíblia. Não adianta nós queremos adaptar a Bíblia ao nosso jeito de viver. Nós temos que adaptar o nosso jeito de viver à Bíblia.
Nós temos que trazer a Bíblia para dentro de nós, não nos levar para dentro da Bíblia e querer fazer a Bíblia do nosso jeito. Não, nós temos que fazer do nosso jeito a Bíblia. Viver o que está na Bíblia, de acordo com a Bíblia. É difícil? É difícil. É impossível? Não é impossível. Deus abençoe.